Olá a todas e todos que nos assistem. Meu nome é Antônio, eu sou editor aqui na Companhia das Letras. Eu sou responsável pelo selo Penguin Companhia, que publica os clássicos Penguin na Companhia das Letras. E em dezembro nós vamos lançar 3 obras de autoras que muitas vezes foram apagadas, esquecidas, omitidas do cânone oficial e que estão sendo redescobertas. E prova disso é o fato de que elas figuram na lista de leituras obrigatórias da FUVEST. Eu estou falando de Nízia Floresta, autora da não ficção Opúsculo Humanitário, da poeta Narcisa Malha, que lançou Nebulosas, e o tema dessa nossa conversa, que é o romance Memórias de Marta, da Júlia Lopes de Almeida. Aproveito para lembrar que a Penguin já havia lançado outro livro da Júlia Lopes de Almeida, que se chama A Falência, que foi lançado com um prefácio do escritor Luiz Rufato. Essa nova edição, a gente tem um prefácio da Ana Friedrich, que está aqui com a gente, que ela é professora de literatura brasileira na graduação de letras e na pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, a UF, ou UFF, que é graduada na mesma universidade que eu, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e ela é mestre e doutora em teoria literária pela PUC-RS e se dedica a pesquisar justamente a literatura de autoria feminina da Belle Époque brasileira e o fato de ela ter sido excluída dos registros literários de forma sistemática e por diferentes críticos de diferentes gerações. Ela é autora do livro Escritoras Silenciadas, Narcisa Malha, Júlia Lopes de Almeida, Albertina Berta e as Adversidades da Escrita Literária de Mulheres, além de Teorias da Autoficção, que saiu pela Eduerge em 2022. Eu chamei ela aqui para falar do Memórias de Marta, que agora vai ser sem H, esse é um tópico que voltaremos a seguir, que é da Júlia Lopes de Almeida. O livro que a Penguin Companhia está lançando traz o estabelecimento de texto do Rodrigo Jorge Neves, que também circulou bastante pela UFF, pela UF, ele é doutor em estudos literários pela UF. O estabelecedor de texto, só para explicar, é a pessoa que vai ir para os registros históricos de todas as edições que o livro teve e vai garantir que o leitor do século XXI vai ter a edição mais fiel possível, com as últimas alterações de um autor e, obviamente, costurando com pequenos ajustes de mudanças da língua portuguesa. É todo um grande debate sobre o que é estabelecimento de texto, que não entraremos aqui, mas só para constar que a Penguin valoriza demais o trabalho desses estabelecedores. Não é porque um texto foi escrito no século XIX e está em domínio público que toda edição que você encontra na internet é a mais confiável. Mas, enfim, estou me alongando. Voltando, a Ana fez o prefácio, que de certo modo serve como um guia para essa edição, e ela vai, obviamente, expandir esse guia agora nessa conversa nossa. E a Júlia Lopes de Almeida, a autora em questão, foi uma escritora e estudiosa brasileira nascida no Rio de Janeiro em 1862. Ela era filha de pais portugueses emigrados, cultos e ricos, que deram a ela uma educação que era muito rara às mulheres do século XIX, e ela publicou crônicas desde cedo, e o primeiro romance dela publicado é justamente o Memórias de Marta, lançado em 1889 em São Paulo. Então eu vou começar pedindo para a Ana falar um pouco de quem foi Júlia Lopes de Almeida, a sua relevância, o seu apagamento e, de certo modo, a sua redescoberta. Assim. Olá, boa tarde Antônio, boa tarde a todas e todas que estão nos assistindo. Eu começo agradecendo pelo espaço, é sempre uma delícia falar de Júlia Lopes de Almeida. Eu preciso assim, de umas 4 horas para falar da Júlia, porque ela foi uma escritora, um fenômeno. Júlia foi um fenômeno literário e editorial na virada do século XIX para o século XX. Ela foi um fenômeno porque ela publicou muito, publicou em diversos gêneros, ela transitou por diferentes gêneros literários, né? Então ela publica romance, ela publica conto literário, ela publica peças teatrais, ela publica crônicas.
Então, ela tem uma diversidade também, não é uma escritora só de um gênero, né? Então, pela quantidade do que ela publicou, pela qualidade do que ela publicou, né? E um fenômeno editorial também pela visibilidade, o sucesso. Era uma best-seller do século XIX, início do século XX, né? O sucesso que Júlia Lopes de Almeida teve no cenário nacional aqui no Brasil. E não só, porque ela também, a gente tem registros de conferências dela em Portugal, na França, né? Ela publica também livros traduzidos, né? Então, Júlia é esse fenômeno, essa escritora, mulher, né, uma jornalista profissional. Ela mantinha semanalmente uma coluna no jornal O País, que é um dos maiores jornais do Brasil, do Rio de Janeiro, na época, né? Então, ela ocupa esse espaço privilegiado, esse espaço predominantemente masculino, né? Esse espaço em que ela é uma escritora profissional, ela ganha, né? Ela ganha dinheiro para escrever, né? Ela é uma mulher emancipada, né? Então, ela é um fenômeno editorial também, pelas várias edições que ela faz, né? Então, a gente tem, por exemplo, um registro da Lúcia Miguel Pereira, que é uma crítica literária brasileira, uma romancista, uma escritora que também foi apagada, é pouco lida, pouco estudada, né? A Lúcia Miguel Pereira vai falar desse sucesso estrondoso que a Júlia fez com o romance A Família Medeiros, que é um romance abolicionista, primeiro romance publicado, Memórias de Marta, ele é publicado no folhetim, só depois, mais tarde, que ele é publicado em formato de romance, né, em livro, né, em formato de livro, né. Então, ela já faz sucesso com A Família Medeiros, né, a Lúcia Miguel Pereira fala das 3 reedições consecutivas que ela tem, né, então o livro dela esgota e ela publica de novo, e esgota e ela publica de novo. A Falência, que é o livro hoje mais reeditado da Júlia, também é um livro assim que teve um sucesso também estrondoso, né? O neto da Júlia Lopes de Almeida, o Cláudio Lopes de Almeida, um querido amigo e que ajuda imensamente a minha pesquisa, né? Devo muito a ele, se não tudo ao Cláudio, né? Ele conta, tem várias histórias que ele conta, assim, da família, né? Uma delícia escutar. O Cláudio, ele conta que o casarão, o famoso casarão de Santa Teresa, era famoso no século XIX, início do século XX, que é o casarão que está lá até hoje. Quem vier ao Rio e der um passeio em Santa Teresa vai ver que o casarão da Júlia está lá, na Joaquim Murtinho, né? Fechado, né? À venda há muitos anos, abandonado, uma pena, né? Ali poderia ser um centro cultural, Júlia Lopes de Almeida, né? Esse casarão, ele é muito importante porque Júlia era salonista. O que é isso, né? Ela abria as portas do seu casarão, da sua mansão, e dava saraus literários, recebia todos os intelectuais, jornalistas, escritores da época na sua casa, né? Ela participou, idealizou a Academia Brasileira de Letras, acho que essa é uma das histórias hoje mais conhecidas, né? A Júlia é muito conhecida por essa história, porque essa história ela é paradigmática da hostilidade, né, do apagamento que as escritoras sofreram, esse silenciamento, né, a posteriori. Porque na época elas ocupavam esses espaços, né? A Júlia ocupava o jornal O País, publicava na capa, na primeira página do jornal O País, né? Então não tinha quem não conhecesse Júlia Lopes de Almeida, né? Publicavam por grandes editoras e falam no plural, porque não é só Júlia, né? Narcisa Malha também, Albertina Berta também, né? São as 3 escritoras que eu mais me centrei nesse livro, Escritoras Silenciadas, né? Elas ocupavam, elas tinham visibilidade, sucesso, eram premiadas, elogiadas, né? E mesmo assim não foram nomes eternizados pelos nossos historiadores da literatura, pelos registros oficiais da literatura, né? E a consequência disso é que a gente não conhece essas escritoras, está conhecendo hoje, né? Hoje esses nomes, né, estão vindo à tona, a gente tem reedições, né? Os professores estão incluindo nas suas aulas de literatura, né? Mas assim, há 10 anos, há 15 anos, né? Que foi quando eu comecei a estudar essas escritoras, né? A gente ainda não via, a gente não tinha notícia de Júlia Lopes de Almeida, né? Então eu fiz minha graduação
na URGS, né? Sou conterrânea do Antônio, nascemos até no mesmo ano. Na URGS, nunca nem tinha ouvido falar de nenhuma escritora do século XIX na minha graduação. Eu me formei professora de literatura com essa lacuna, né? E isso não é especificidade da URGS, é geral, né? É geral esse desconhecimento, porque essas escritoras não entraram para os registros oficiais, né? Então, eu vou preparar minha aula de literatura, vou beber aonde? Quais são minhas fontes, né? São as histórias da literatura. Esses nomes não constam, né? Não estão lá, então nós naturalizamos essa ausência, uma ausência naturalizada, como se elas não tivessem existido, né? Bom, felizmente isso tá acabando, né? O cenário está mudando, nós temos mais acesso hoje a essas escritoras, a importância delas, o que elas publicaram, né? E Júlia Lopes de Almeida, então, é essa escritora carioca, nasceu no Rio de Janeiro, 1862, né? Viveu boa parte da vida aqui, né? Mas ela também morou em Campinas, então o primeiro texto que ela publica, que é uma crônica, é na Gazeta de Campinas, ela ainda muito nova. O pai dela, ela conta essa história com o João do Rio, ela é muito amiga do João do Rio. O pai dela conta essa história, né? Na verdade, a Júlia conta essa história, que ela foi assistir um espetáculo com o pai, saindo do espetáculo, o pai perguntou para ela: Júlia, o editor me encomendou um texto sobre esse espetáculo, sobre uma atriz italiana, e eu não tenho tempo para escrever, você poderia escrever? E ela aceitou, né? Ela aceitou escrever. Ela disse que não dormiu a noite inteira, tentando chegar na perfeição, escrever um texto, né, à altura do jornal que publicaria aquela crítica, primeiro texto crítico de arte da Júlia Lopes de Almeida, né? Então ela tem o incentivo do pai, tem esse pai que abre as portas, né, da imprensa periódica para ela, as portas da escrita, dessa profissão escritora, porque ela é essa escritora profissional, né? Fez muito sucesso, né? Que ganhou muito dinheiro, né? Ela publicou livros voltados para as escolas, né? Então, escolas de Porto Alegre, escolas do Rio, São Paulo, adotavam os livros didáticos escritos pela Júlia. E também em parceria com a irmã dela, Adelina Lopes Vieira, que foi uma poeta importante também, né? E ela escreve com o filho, um dos filhos também, que é poeta, né? Então, essa entrevista com o João do Rio, ela é ótima, assim, para a gente perceber esse ambiente que a Júlia transitava, que ele chama a entrevista de um lar de artistas. Ela casa com um poeta português, o Filinto de Almeida, Francisco Filinto de Almeida, que é um homem igualmente importante ali no cenário do século XIX, né? Ele é poeta, ele é dramaturgo, mas ele é jornalista, ele é um homem político, né? E ela acaba se tornando também uma mulher política, né? Porque eles fazem missões, eles são missionários do governo, né? Fazem diversas missões. Então a gente tem entre os objetos, né? O fetiche do objeto, né? Os objetos que o neto guardou, né? Esse espólio da Júlia, né? A gente tem lá o passaporte diplomático da Júlia e do Filinto, porque eles faziam essas missões para o governo, né? Então, a Júlia, ela idealiza, voltando lá à ideia da academia, né? Porque eu acho que é a anedota, assim, que todo mundo fala, né? Ela idealiza a academia porque ela recebe toda essa gente, né, na sua casa, né? Ela vive essa vida literária, essa vida cultural ali da Belle Époque carioca, né? Ela é uma testemunha ali da modernização, das transformações urbanas, né? Nas suas crônicas, principalmente, né? Mas no romance também isso aparece, né? E ela não entra para a academia, né? Porque a Academia Brasileira de Letras decide, então, os acadêmicos, em sua maioria, não todos, né? Decidem, então, seguir todas as regras da Academia Francesa, que é do século XVII, né? E aí, que não tinha se modernizado ainda, né? E seguem também à risca a regra de que na academia não entram mulheres, né? Uma academia de escritores no masculino, né? Escritores brasileiros, né? Eles seguem todas as regras, né? O número de 40 imortais, a roupa, o fardão, né? O prédio Petit Trianon, né? E aí seguem também a regra de que as mulheres não podiam entrar. Demora 80 anos para uma mulher poder se candidatar à Academia Brasileira de Letras, e é o caso da Raquel de Queiroz. Mas até
chegar na Raquel de Queiroz, teve toda uma disputa ali, mulheres querendo entrar e não conseguindo. E um caso, assim, sintomático, assim, é a Amélia Bevilacqua, uma escritora que eu estou estudando agora, que escreve um livro, Academia Brasileira de Letras, e vai mostrando os argumentos que aqueles acadêmicos, parte dos acadêmicos, né, isso é importante dizer, usavam para que as mulheres não pudessem entrar na Academia Brasileira de Letras, né? Um dos argumentos era esse, que no regimento está escrito em masculino, escritores brasileiros, né? E aí tem acadêmicos rebatendo isso, dizendo que é absurdo. Todos nós sabemos, na língua portuguesa, quando a gente usa o masculino, no plural, ele engloba também o feminino, né? Outros falam que as mulheres tinham que criar a sua própria academia, né? Academia só para as mulheres, né? Então, assim, a Júlia estava ali no meio disso tudo e ela não se manifestou. A gente não tem nenhum registro dela se manifestando sobre essa exclusão dela da Academia Brasileira de Letras. O que é importante? É importante pensar que ela está ali transitando nesses espaços públicos, né, num momento, numa época em que o espaço destinado à mulher é o espaço da casa, o espaço do cuidado, o espaço doméstico. A Júlia extrapola esse espaço, ela ocupa esses vários, né, na verdade, espaços públicos, né, o da imprensa periódica, o da publicação dos seus livros, os das viagens que ela faz, as conferências que ela faz. Essa Júlia salonista, né, ela escreveu peças de teatro, e tem uma peça que se chama Quem Não Perdoa, que foi encenada no Teatro Municipal, né? Então, assim, ela não era pouca coisa, né? A pergunta que a gente tem que se fazer que eu me fiz, né, há muitos anos, como, por quê, né, que a gente não conhece Júlia Lopes de Almeida, né? Esse fenômeno que todo mundo conhecia, né? Todo mundo comentava, todo mundo falava, os editores encomendavam obra para ela. O que aconteceu para hoje a gente não saber quem é Júlia Lopes de Almeida, né? Para a gente estar aqui falando de Memórias de Marta, que as pessoas talvez ainda vão ler Memórias de Marta, não leram, né? Não estava lá no currículo na escola, não está no currículo do curso de letras, né? E aí a resposta, né, brevemente, assim, que a gente pode falar, que é esse preconceito de gênero, né? Esse preconceito de gênero. As mulheres foram excluídas, né, por um preconceito de gênero, porque quando você começa a ler Júlia Lopes de Almeida, você vê a qualidade do que ela escreve, a atualidade e a qualidade do que ela escreve, o domínio que ela tem da narrativa, né? Então, quem vai ler agora Memórias de Marta, né? Vai sentar e vai ler numa sentada. É um livro, assim, foi considerado uma novela na época, hoje a gente fala que é um romance, mas é um livro curto, podemos pensar assim, de extensão, né? Então, você começa a ler Memórias de Marta e não para mais. Você se apaixona por essa escritora que domina essa técnica narrativa, né? E que não tem, assim, obstáculos, né? Pode ser que tenha uma palavra ou outra de época, alguma coisinha assim, mas é fluida, né? Uma leitura muito fluida, né? Então é isso, assim, resumindo, né? Júlia Lopes de Almeida, essa escritora carioca, esse fenômeno literário e editorial, que teve visibilidade, que fez sucesso, que escreveu em diversos gêneros literários, né? Dominava, né, isso, e que, curiosamente, ainda mantinha uma postura que alguns podem julgar como conservadora, eu não vejo dessa forma, que é a postura da mãe. Ela teve 4 filhos, na verdade ela teve 6, perdeu 2 na infância, na primeira infância, teve 4 filhos, esse lar de artistas que o João do Rio vai falar, porque os filhos são todos também artistas, né? Ela tem a Margarida, a filha dela, que era declamadora na época, escultora, tem a história de que ela ajudou o escultor francês a fazer as mãos do Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro, mas a gente não ouve falar nisso, né? Porque esse apagamento também aconteceu em várias áreas, né? Nas artes plásticas também, o apagamento das escritoras, né? O processo, o fenômeno é o mesmo, né? Então, tem uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Isabel Carvalho, que fala, uma historiadora da arte, e ela fala que as artistas sempre foram vistas como amadoras e nunca como artistas, né? Pintoras, né? E com as escritoras o processo foi muito similar, né? Elas eram as colaboradoras, não eram as escritoras, né? Sempre aconteceu isso. Então a Margarida tinha esse perfil artístico, né? A Lúcia é ligada à música, uma musicista, né? A Júlia também, a mãe da Júlia, na verdade, a mãe da Júlia também era, né? Tocava piano e tudo mais. E os outros 2 filhos, o Afonso é poeta e publica um livro com a mãe que se chama Árvore. A Júlia é uma ambientalista e o
o Albano, que é o pai do Cláudio, né, o neto que está aqui, mora no Rio e colabora muito com a gente, com todas as pesquisadoras, né? O Albano também era cartunista, desenhava, jornalista, né? Então, assim, é um lar de artistas, o João do Rio definiu muito bem, né? Com certeza. Eu concordo com você, assim, eu acho esse livro delicioso de ler, assim, da minha opinião pessoal, individualíssima, dos 3 livros que a Penguin está lançando agora, de autoras redescobertas, etc. Esse é disparado meu favorito. Ele é muito curioso porque ele é um romance, vai lá, entre uma novela e um romance, mas em pouquinhas páginas ela dá conta de muitos temas e de vários personagens também paralelos ali que orbitam e que, de certo modo, em pouco espaço e cena, conseguem já causar uma impressão muito forte. Eu queria agora passar para a discussão da obra em si, que você falasse até, de certo modo, como você enxerga ela como um todo e algumas minúcias dela, puxando alguns pontinhos assim que eu gostaria de debater. A primeira, inevitável, central, é que a história se passa num cortiço, né? E quem lê esse livro pensa, talvez, pô, eu já ouvi essa história antes, no cortiço clássico do Luiz de Azevedo. Mas pouca gente vai se dar o trabalho de ver que o livro Memórias de Marta saiu 1 ano antes do o Cortiço. Nós lemos na escola o Cortiço e não lemos Memórias de Marta. A ambientação no Cortiço e o que isso serve como uma espécie de panorama de um Brasil, do proletariado brasileiro da época. E uma coisa que me chamou a atenção como leitor é que uma das cenas iniciais, nossa cena inicialíssima, é a morte do pai. A Memória de Marta é uma história de 2 Martas, né? O tema da maternidade talvez seja o tema central, mesmo nível que o do Cortiço, mas é muito simbólico para mim, leitor do século XXI, da morte do pai. Claro, estamos falando de Júlia Lopes de Almeida, uma época pré-Freud, mas para mim não deixa de ser extremamente simbólico começar uma história de mãe e filha com a morte da figura patriarcal, né? E toda a preocupação que daí decorre da Marta mãe com o casamento. Adoraria que você falasse desses tópicos e depois eu vou voltar aqui para te encher o saco com um outro detalhezinho que é o final autocensurado. Ó, vamos respirar fundo para pegar fôlego, porque é exatamente isso. Gostei muito da sua leitura, Antônio, porque você definiu bem algo que a gente sente lendo toda a obra da Júlia, né? Como ela consegue falar de muitos temas, muitas coisas, né, em pouco espaço. Como é que essa mulher consegue fazer isso e de forma brilhante, assim, né? De forma brilhante, assim, porque ela tem essa estratégia, é uma estratégia literária dela, né? Hoje, assim, eu falo, né, sem medo de estar errando, né? Que é uma estratégia literária dela de aproveitar todas as personagens secundárias, aquelas personagens que às vezes nem configura personagem, só uma menção, uma citação, e aí ela coloca ali o recado, o tapa que ela quer dar na cara da sociedade, né? O recado que ela quer dar, que ela tem muito, né? Muito a comunicar, né? É uma mulher, podemos pensar assim, é uma mulher branca, de elite intelectual, elite econômica, né? E que consegue se colocar, se metamorfosear, se colocar em diferentes personagens, em diferentes classes sociais, né? Então, Memórias de Marta traz muito essa questão da luta de classes, da classe social, né? Da transição de classe, né? E aí eu começo já a puxar esse primeiro ponto, que é a morte do pai. Né? A morte do pai, nós temos ali essa família que até então vivia com uma comodidade, né? Essa comodidade ela fica visível quando ela fala que tinha ajuda, né, de uma personagem que a gente pode ler como uma ex-escravizada, talvez, porque a gente está ali nesse período também de transição, né? Então ela tinha uma criada, né? Ela tinha uma pessoa ali que ajudava ela, né? Então, assim, tudo mostra que eles tinham uma boa situação financeira. Esse pai morre, né? E aí tá a primeira bandeira, assim, a gente pode falar em bandeira, também não gosto muito disso, né? Mas da Júlia, assim, uma luta que ela tem, que é um grito para as mulheres
essas mulheres de elite que estão dentro de casa, que são impedidas de sair, né, que são impedidas de ter acesso a uma educação igualitária, ter acesso à profissionalização, né, essa luta pela emancipação das mulheres. Então, aqui aparece isso, mas aparece em vários outros textos da Júlia, essa situação em que essa mulher burguesa, dona de casa, mas não é a dona de casa que faz o serviço da casa, tem as empregadas, né, mas ela tá ali, né, nesse espaço confinada, né? Quando ela perde a figura ou paterna, ou a figura do marido, do provedor, perde a figura do provedor da casa, que é tudo isso que uma sociedade patriarcal, né, estipula pra gente, essa mulher não sabe fazer nada. Essa mulher tá perdida, né? E a Júlia sempre coloca assim, morreu o marido, morreu o pai e deixou uma dívida, né? Nunca deixou uma herança para essa mulher viver, né, confortavelmente. Deixa uma dívida e essa mulher fica desesperada porque ela não sabe o que vai fazer da vida, porque ela não teve profissionalização, ela não tem estudo, é uma despreparada, né? Então a Júlia tem essa bandeira, né? Isso vai aparecer em A Falência, com a Camila, quando fica viúva. A Camila também teve uma transição de classe pelo casamento, né? E se tornou, então, essa burguesa que fica dentro de casa e é uma despreparada, né? O marido morre e a Camila não sabe fazer nada. Ela não sabe cozinhar, ela não sabe costurar, como as outras personagens, né, de classes inferiores, mas ela também não pode dar aula de música, como a filha, porque não estudou, não pode. Então, a Camila não sabe o que fazer na Falência, né? Correio da Roça, que é um dos meus preferidos, um xodó, que é um romance epistolar, o que só mostra a diversidade narrativa da Júlia. É um romance sem narrador, todo à base de troca de cartas, né? O Correio da Roça é a mesma coisa. O marido morre, a mulher tá lá com as filhas e não sabe fazer nada. E agora? Né? Então, assim, é muito sintomático Memórias de Marta começar com a morte do pai, que morre por febre amarela, que é o tema que ela trabalha também nas crônicas, né? Falando da febre amarela, da importância do governo, né, em investir, né, em saúde pública, né? Ela usa o espaço da crônica também para isso, para reivindicar, né, uma série de coisas. E ele morre logo no início, e aí elas são obrigadas, filhas, mãe Marta e filha Marta, né, a morar num cortiço. O que é o cortiço, né? Claro, todo mundo já leu, já ouviu falar no Aloysio Azevedo. A Júlia é anterior, ela publica em folhetim. Então ela passa 2 anos publicando em folhetim, né? Todo mundo conhecia a Júlia, todo mundo tinha lido Memórias de Marta. Os dois dialogavam também, se conheciam, né? Então, ninguém está falando aqui de plágio, não é nada disso. São 2 romances extremamente diferentes. O romance da Júlia, o que a gente fala é porque que a gente não conhece o romance da Júlia, que o Cortiço tá ali vivo. O Cortiço é personagem também, né? O Cortiço ali, ele muda a vida das pessoas, ele atua, ele é atuante, né? E por que a gente não faz um diálogo desse Cortiço de Júlia com o Cortiço do Aloysio? Tem muitas possibilidades de diálogo ali. O Memórias de Marta, como o título já fala, são memórias, então é um romance em primeira pessoa, um romance intimista. Essa narradora, Marta, ela tem uma distância ali entre o tempo narrado, quando ela está contando as histórias já mais madura, já na fase adulta, né? A mãe já morreu, e o tempo vivido, né? Então ela faz essa retrospectiva, né? Essa rememoração dessa infância cruel, sofrida, nesse cortiço que é desumanizador, né? Então ela vai mostrando que toda a luta dela, enquanto era criança, adolescente e adulta, ali, jovem adulta, né? Era para sair desse espaço, esse espaço violento, insalubre. E aí tá toda a crítica social da Júlia, que não tem nada a ver com o que a Lúcia Miguel Pereira fala lá na crítica dela, né? A Lúcia Miguel Pereira, ao mesmo tempo que elogia muito a Júlia, fala do sucesso que ela fez, do fenômeno que ela é, mas a Lúcia Miguel Pereira vai dizer que ela faz essa literatura que é o sorriso da sociedade. O que é o sorriso da sociedade? Essa literatura, assim, né, que você lê e sai feliz, né? Sai feliz, né? Essa comédia romântica, né? A Júlia não tem nada disso. A Júlia é um soco no estômago o tempo inteiro. Só que esse soco no estômago, ele não vem de forma desaforada, né? Ousada, como outras escritoras da época, como Mercília Cobra,
que publica Virgindade Anti-Higiênica, só o título já apavora, ou uma Chrysanthème, que também publica livros que só pelo título, né, já são excluídas, né, dessa sociedade conservadora, né, machista e tudo mais. A Júlia não, a Júlia é toda estrategista, né? Então ela cria também essa persona da mãe, a esposa, essa mãe que cuida. Na entrevista ela fala, eu não consigo ler tudo que eu queria porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, né? Então ela vai passando, assim, essa mulher heterossexual, branca e tudo mais, passa essa imagem que é essa imagem que permite com que ela adentre por tantos anos, né, esse meio literário predominantemente masculino, né? Então, voltando assim pro romance, né? Nós temos ali essas duas Martas, né? Aí essa filha que vai falando, então, dessa vida no cortiço, o que é um registro também dessa época, esse período que a gente chama de Belle Époque brasileira, esse período de modernização da cidade, né? De transformação urbana, e ela vai mostrando como as pessoas de classe social mais baixa, como elas sofrem, e como elas são tratadas de forma desumana, né? Vivem no meio da podridão, é isso que está lá no romance dela. Então não tem nenhuma idealização, né? Não tem nenhuma idealização. E a Marta, protagonista, as duas são protagonistas, a mãe e a filha, né? Mas vamos pensar assim na narradora. Ela quer sair desse lugar, ela não quer isso para ela quer sair. Qual é um ponto, talvez um dos pontos centrais da obra? Como é que ela consegue essa ascensão social? É pelo estudo, né? Tem uma cena lá que a mãe, né, tá na casa a mãe costura, engoma para fora, né? Também a mãe não tem habilidades para isso, que mostra que antes ela vivia numa outra classe social, né? E aí tá na casa da cliente, que é riquíssima, a filha da cliente é um contraste de perfil ali com a Marta criança, né? Porque a filha da cliente veste a boneca com roupas que vem de Paris, enquanto a narradora não tem nem roupa, não tem nenhum vestido decente, né? A outra boneca que tem a roupa de Paris. E a Marta, nesse momento, que ela tem a consciência de classe, porque aí ela se olha, ela se acha horrível, ela se acha magra, ela se acha feia, e aí ela se olha no espelho lá na casa da cliente, e aí ela percebe, em contraste com a filha da cliente, né? Ela vai fazendo essa narração, essa descrição do cabelo, da roupa, do jeito, né? E ali ela percebe a consciência, tem essa, cai na real, né? Tem essa consciência de classe, né? E percebe que ela é pobre, que ela não tem aquilo, né? E tem ali uma revolta, ela tem uma revolta ali, por que isso, né? Eu não aceito isso, né? Essa desigualdade social, né? Então nós temos aí um romance, né, que traz à tona essa desigualdade social, mas também a educação feminina, né? A importância da educação feminina para emancipar essas mulheres, né? As pobres e as burguesas também, né? As burguesas na falência, por exemplo, ou no Correio da Roça. Mas para as pobres também, no caso, ela consegue sair do cortiço quando ela estuda, se torna professora, passa num concurso, e aí ela consegue alugar um chalezinho, consegue tirar a mãe do cortiço, né? E essa narração, né, Antônio, você falou da maternidade, né? A maternidade é muito importante nesse romance, né? Porque é uma narração quando a mãe já está morta, né? A mãe já morreu. E parece que ela carrega muita culpa em relação a tudo que ela falou para a mãe, né? Como ela não reconheceu o esforço dessa mãe, tudo que essa mãe fez por ela, né? Então ela vai narrando cenas, assim, que dá uma dor, assim, na alma, quando a gente lê. Para quem todo mundo é filho, né? Mas para quem é mãe também. Tem uma cena que a mãe espera ela no baile e ela perde o horário, ela esquece que a mãe tá esperando. E aí quando ela sai do baile, ela vê que a mãe ainda tá ali esperando ela, sabe? Não sei quantas horas. É de chorar, é emocionante, assim, essa cena, né? E aí ela vai mostrando toda a resignação, assim, dessa mãe e como ela foi injusta com essa mãe. Mas claro, né? Era juventude. Na juventude a gente fala desaforos, né, para as nossas mães e não reconhece tudo que elas fazem por nós, né? Então essa distância no tempo permite ela ter uma leitura crítica do modo mimado que ela foi, né? E como ela destratou essa mãe que fez tudo por ela, né? Fez tudo por ela. Esse livro é todo assim voltado
também para lembrar, fazer esse resgate, né? A gente pode pensar assim, num romance de formação, né? Esse resgate dela, da vida dela, mas especialmente a relação dela com a mãe, né? Tudo que a mãe fez para ela, assim. O que é interessante? A protagonista, né? Ela não é idealizada, ela se descreve como uma mulher feia, uma mulher pobre, que vai enfrentando ali toda a hostilidade de ocupar esse espaço. Então, quando ela entra para a escola, ela tem vergonha de dizer que mora no cortiço. Ela tem vergonha do cortiço. O cortiço é um lugar violento. Ela vai narrando assim, a violência de uma outra família que está ali, que é a família da Ilhoa, a Ilhoa bruta, porque é violenta, bate nos filhos, grita, e ela não aguenta mais viver nesse lugar, né? E aí a gente pode pensar nessa denúncia que está ali, que a Júlia vai traçando também por essas outras personagens, várias histórias paralelas que vão acontecendo, que é típico da Júlia, né? Então não há uma idealização desse personagem, tem assim, esse destino, né, essa emancipação que ela conquista e consegue sair dali, e também uma questão de pressão social para as mulheres, né? Porque a Marta, ela não precisa casar, ela já conquistou a sua independência financeira, né? Mas a mãe tá ali querendo que ela case, mostrando para ela que mesmo você tendo conquistado a sua independência financeira, né? Isso no século XIX, mas podemos pensar hoje também, se você não casar, você continua mal falada. Você continua mal falada, porque tem esse conservadorismo, esse machismo, né? E aí a Marta acaba cedendo e casa também para agradar um pouco essa mãe, né? Já lá no final da vida e tudo mais. Mas mostra assim como é difícil para as mulheres, né? Como é difícil para as mulheres, mesmo quando elas não querem casar, porque ela não queria casar. Ela queria ficar sozinha, ela tinha tido uma desilusão amorosa, né? Queria ficar sozinha, mas aí você precisa casar para corresponder às expectativas sociais, né? Então, eu queria justamente chamar a atenção de um ponto que dialoga com isso, né? Que é a questão que é a seguinte, como você mencionou, esse livro foi publicado originalmente em folhetim. Para quem não sabe, basicamente saía um capítulo por, sei lá, semana ou quinzena, mês no jornal, e vários clássicos da literatura mundial foram lançados assim, até, sei lá, Crime e Castigo do Dostoiévski. Mas, enfim, nesse folhetim, ela termina o livro com uma espécie de epílogo no qual a filha se torna mãe. E, de certo modo, é um livro que é uma grande reflexão, como você falou, dos seus erros, da relação sempre difícil. Era difícil no século XIX, é difícil no século XXI. A relação mãe e filha, pai e filho. Mas, de certo modo, é como se estivesse dando mais uma volta nesse grande ciclo. E está nesse capítulo que ela escreveu para o folhetim, e quando vai virar livro, ela exclui esse capítulo final, que de certa forma justifica o livro, né? Explica o ponto. Ele termina com uma espécie de ponto de partida do livro. Eu estou falando tudo isso porque a nossa edição da Penguin traz esse capítulo adicional na forma de um apêndice. Mas eu queria te perguntar, como pesquisadora da Júlia, eu sei que a gente não. Nós dois cursamos a mesma faculdade, nós estudamos teoria literária, e a gente sabe que não existe intenção do autor. Não tem como a gente saber o que a Júlia Lopes quis fazer ao tirar esse capítulo. Mas, como crítica, você pode especular quais são os efeitos de tirar esse capítulo flutuante, que tem tudo a ver com o livro, que é justamente esse ciclo, essa reprodução, de certo modo, de certas, não quero usar o termo ideologias, mas enfim, de certos modos de ver o mundo e da questão da maternidade. Tem duas formas, quer dizer, tem várias formas, né? Mas a gente pode pensar assim, em duas formas de terminar uma obra literária. Eu não sou escritora, né? Mas sou leitora, né? Uma forma é você terminar, fechar a obra e dar um suspiro, que bom, tá tudo bem, né? Final feliz. E a outra forma é uma forma mais abrupta, né? Uma forma que é um soco no estômago e você sai assim ainda meio, o que aconteceu aqui? Essa segunda forma, ela aparece muito nos contos da Júlia, né? Os contos de Ânsia Eterna, por exemplo, né? Esse final que você fica, que é isso? Como assim? O que ela fez aqui, né? Que escritora é essa? Que mulher é essa, né? Que literatura é essa, né? Que realmente você termina de ler, por exemplo, um conto Os Porcos, você fica, não acredito que ela terminou aqui o conto, né? Que é isso, né?
porque a gente tem lá, talvez, né, ainda uma esperança, né, uma expectativazinha, assim, de ter um final, assim, que seja apaziguador, alguma coisa assim. Eu vejo dessa forma Memórias de Marta. Veja bem, é em folhetim, né? Folhetim, quando a gente estuda folhetim, é sempre assim, começa a história feliz, né? Aí tem lá um desfecho catastrófico e depois volta um final feliz, né? E o Memórias de Marta é um romance muito pesado, né? Muito pesado, assim, ela não poupa a descrição do cortiço, a descrição das pessoas ali no cortiço, a própria descrição da personagem, né? Tudo que ela sofre, a angústia, ela fica doente, ela fica fisicamente doente naquele cortiço, ela começa a criar nódulos de tão mal que ela tá, né? Ela passa fome, né? A mãe dá o pedaço do pão para ela, as duas tomam café ralo com um pedaço de pão, e a mãe dá a parte para ela, né? Então, assim, é muito triste, é um romance, assim, que não tem nada a ver com o sorriso da sociedade, né? Então, no folhetim, ela coloca esse apêndice, né? Porque o romance termina, a mãe morre, termina com a morte da mãe, ela já tá casada, e ela tá ali desesperada com a morte da mãe, né? Quem é que não fica, né? Desesperado com a morte da mãe. Ainda mais que foi uma vida toda, as duas juntas, né? A mãe morre, talvez se permite morrer, porque viu agora que a filha tá bem, né? Tá com uma profissão, tá casada com um homem que a mãe queria, né? É um homem cuidadoso, não violento, como o perfil dos homens do cortiço, né? E das mulheres também, né? E o apêndice, ele dá esse alívio. Eu gosto do apêndice, né? Porque a vida já é tão difícil. Na literatura, às vezes, a gente quer esse alívio, né? No apêndice, ela vai falar. Então, passaram-se 2 anos da morte da mãe, né? E aí ela teve a filha, que se chama Cecília, e ela tá feliz com o marido, e aí ela tá escrevendo essas memórias para a filha saber da avó que ela teve, da avó incrível que ela teve. Essa avó incrível que ela não soube valorizar quando era menina. Por isso que eu acho que tem muita culpa nesse relato, né? E acho que a gente carrega essa culpa, né? Algumas pessoas, né? Porque quando a gente é jovem, a gente não tem essa consciência, né? Não sabe tudo que as mães fazem pela gente, e eu sinto muito isso aqui. Essa relação mãe-filha, né? E essa uma sensação de culpa, assim, que deveria ter valorizado mais tudo que a mãe fez por ela, né? Então esse apêndice, ele dá um respiro pra gente. Ele explica também o porquê dela ter escrito essas memórias, a personagem, né, a Marta, né? Por que ela escreveu, né? Escreveu para deixar essas lembranças para a filha. Então é bonito. E é ótimo terminar um folhetim assim. O que o público de folhetim quer, né? E a gente sabe que o público do folhetim na época, esse público leitor, ele interferia também, né? Quando a gente estuda José de Alencar, a gente percebe isso, né? O Luciola, né? Teve toda uma interferência do público, né? Então, assim, acho que esse final ele condiz com um público, com uma expectativa de folhetim. Quando ela tira isso para publicar em um romance, talvez tenha vindo, assim, aquele espírito da Júlia mais ousada, né? Uma Júlia que termina ali o romance, assim como ela termina os contos de Ânsia Eterna, dessa forma abrupta. Morreu e é isso, vamos lidar com essa morte agora. Né? Então eu vejo dessa forma, veja bem, são inferências, né? A gente não tem, assim, não tem acesso a nenhum relato da Júlia, né? Não fiz nenhuma crítica genética, né? Quem estuda crítica genética faz muito isso, né? De observando, analisando a gênese do texto, não é minha área também, né? Mas, assim, né? A gente pode, acho que a gente pode pensar dessa forma, né? É por isso que na Penguin a gente também valoriza tanto o papel do estabelecimento de teste, do especialista que faz essa análise, digamos, saíram 3 edições em vida da Júlia Lopes de Almeida, cada uma ela canetou ali numa edição para que mudasse tal palavra e decidir qual que é a edição que fica, qual é a edição que fica para o século XXI. Esse é um trabalho de especialista que é muito cuidadoso, que envolve respeito histórico e decisões dilemas morais, quase, do pesquisador. Que bom que vocês mantiveram. Que bom que vocês mantiveram, Antônio, porque aí o leitor escolhe. Pode escolher. Claro, mantivemos com uma nota de rodapé explicando justamente isso, né? Mas, enfim, agora voltando para a questão do famoso sejamos realistas, Júlia Lopes de Almeida é uma escritora excelente, eu espero que todo mundo descubra
não apenas Memórias de Marta, mas o A Falência e os outros livros dela. Mas muitas pessoas vão ler o Memórias de Marta pelo simples fato de que vai cair no vestibular da FUVEST. Então, pensando nesse público, tanto os jovens, ou talvez não tão jovens, que vai fazer o casal vai fazer graduação mais tarde na vida, enfim, mas pensando nesses primeiros leitores do Memórias de Marta e também na importantíssima figura dos mediadores, os educadores, os professores, os que, de certo modo, estão formando leitores. O que você sugeriria? Como você apontaria que talvez seja uma dificuldade e como lidar com essa dificuldade? Porque, a meu ver, tem muito menos dificuldade de linguagem do que outros títulos que também estão nessa lista, como o Nebulosa de Narcisa Malha, que tem uma questão muito difícil da linguagem. Isso aí, me parece, é muito atenuado, até porque o romance, de certo modo, é uma forma muito mais popular. Mas, tirando isso, qual é a barreira, se é que ela existe, e como o leitor do século XXI, esse leitor vestibulando ou professor de vestibulando, lida com ela? Sim, Narcisa Malha tem essa dificuldade de vocabulário, né, de linguagem, por ser uma poeta e uma poeta de um tempo anterior também. Tem uma distância ali temporal, não muita, né, mas faz diferença, né? Que é essa poesia romântica, que tem uma linguagem específica, uma linguagem especializada da botânica, da natureza. Então isso a gente não encontra em Júlia, né? A Júlia, ela tem uma obra que traz uma atualidade que espanta. É bom, mas espanta, né? O que é essa atualidade? Primeiro que você vai ler a obra dela, né? Vai ler o Memória de Marta, eu acho que você não vai ter nenhuma barreira, assim, é uma leitura fluida, né? É uma leitura como não é uma leitura que marque ali que ela seja uma escritora do século XIX, né? O que pode marcar a temporalidade dela é o contexto, né? Esse Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito importante na obra da Júlia, nas crônicas, mas também na prosa e nas peças teatrais, né? Esse Rio de Janeiro ali, numa efervescência cultural maravilhosa, a criação do Teatro Municipal, da Academia Brasileira de Letras, né? E tudo mais. Mas que sofre uma série de transformações urbanas que estão presentes aqui em Memórias de Marta, mas também nas crônicas, em outros momentos, né? Mas que é ali um Rio de Janeiro cruel, com as classes mais baixas, né? Que moram em cortiços e depois, quando tem a baixa toda, né? Bota tudo para baixo, acabam indo para a periferia da cidade, né? Então, acho que, em primeiro lugar, acho que o leitor, né, o vestibulando, não vai ter essa dificuldade de vocabulário, de entrar na história, né? Tem aqui uma simplicidade, e eu acho que essa é uma característica da Júlia, né? Uma estratégia dela também, né? O que eu diria, assim, pensando, né, um público mais jovem e de vestibular, eu ficaria muito atenta, também como professora, né? Esse diálogo possível com o Cortiço, do Aloysio Azevedo, que é o clássico, que é o que todo mundo conhece, né? As especificidades de cada obra. Então, o Cortiço, do Aloysio, é em terceira pessoa, tem uma outra proposta. Aqui nós temos um romance intimista, em primeira pessoa, são memórias, né? Memórias dessa narradora já numa distância temporal, olhando para um passado, né? Então, eu focaria como professora muito nesse foco narrativo, né? Nessas memórias, né? Como é que ela narra essa história e agora ela está de fora, né? Essa narradora está de fora da história, porque ela consegue ter um olhar crítico para as atitudes que ela tinha lá na infância, né? E também consegue compreender melhor esse espaço horroroso que foi o Cortiço, esse trauma. É um romance sobre o trauma também, né? O trauma dela de viver ali no Cortiço, né? Nessa situação insalubre, né? Outro ponto seria ali o Rio de Janeiro, né? Como é que isso aparece na obra dela, né? Essas transformações, essa mudança, né? Essa transformação que ela é social, né? Ela é social, urbana, mas é também cultural, né? Então Júlia está ali, né? Nesse Rio de Janeiro que é a capital do país, né? Tudo acontece aqui. O Rui Castro fala no livro dele, né? Uma metrópole à beira-mar, né? Todo mundo queria vir para o Rio de Janeiro. Né? Teve um crescimento populacional estrondoso, né? Virou uma cidade super populosa, né? E isso tudo está aqui registrado
por essa escritora que é uma testemunha, né, das transformações urbanas, né, que é uma cronista do Rio de Janeiro, né, eu costumo dizer a Júlia do Rio, né, o João do Rio agora é homenageado na Flip, né, mas a gente também tem uma Júlia do Rio, né, eu como professora também iria por essa chave de leitura, assim, né, de ver como esse ambiente, né, tá aqui articulado no romance. Excelente, Ana. Enfim, vamos então encerrar por aqui. Minha recomendação é que todo mundo leia muito Júlia Lopes de Almeida, leia os trabalhos da Ana acerca dessas escritoras muitas vezes apagadas do cânone. E é curioso que eu percebo ecos de Júlia Lopes até em obras recentes, como acabou de lançar agora o romance Casa de Família, da Paula Fábio, excelente escritora brasileira, e eu consigo enxergar 1000 ecos do Memórias de Marta, assim, dialogando. Então, os livros não estão congelados no passado, eles estão vivos, eles estão conversando com a literatura contemporânea, com a literatura que é feita por autoras e autores atualmente. Então é isso. Ana, alguma última consideração? Eu agradeço pelo convite, agradeço por esse espaço, por essa visibilidade. As pessoas vão ouvir, né, esse podcast, vão ter acesso aos livros, vão descobrir uma Júlia Lopes de Almeida, que é encantadora, é uma escritora assim, para ler para o resto da vida, porque a obra dela é imensa. Você tem aí obra, né, para ler a Júlia para o resto da vida, né? E fazer essa justiça, essa reparação também, porque ela foi injustamente apagada, né? Então é muito bom agora a gente poder ter acesso a isso, poder ler, e aí cada um faz o seu juízo, né? Cada um tem a sua experiência de leitura. Eu agradeço muito, fico muito feliz de estar falando aqui sobre Júlia, que é uma escritora apaixonante. Obrigada.